a sua Bíblia, abra no livro do Apocalipse e vamos ler o versículo 1 por enquanto, ok? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esta é o versículo introdutório deste que é o livro mais especulado da Bíblia Sagrada. E quando nós estamos passando por momentos como este, que o mundo está sendo abalado por um ser que não se vê a olho nu, então se lembra de Apocalipse. E a imagem que se coloca é sempre uma imagem devastadora. Se você clicar no Google e digitar Apocalipse, apenas a palavra, coloca imagem Apocalipse e der um enter, o Google vai abrir uma série de imagens de zumbi. Não é? Então é esta visão que o mundo tem do Apocalipse. Mal sabe o mundo que o Apocalipse nos traz muitas alegrias, muita satisfação. É muito bom meditar no livro do Apocalipse. Meus irmãos, esta palavra que inicia no versículo 1, dizendo revelação, é apocalipsis no original. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então esta palavra é traduzida por apocalipse, como nós falamos, não é? E a aplicação mais rápida a esta palavra é revelação. A imediata aplicação é revelação. A palavra significa basicamente tirar o véu, desvelar ou remover a cobertura de alguma coisa para mostrar o que há ali. Então, esta palavra apocalipse, que significa revelação, não significa fim do mundo. Apocalipse não significa devastação. Apocalipse não significa destruição da existência. Apocalipse significa revelação. Foi uma revelação dada por Deus a um homem chamado João, o apóstolo João, quando ele ficou preso por pregar o evangelho na ilha de Patmos, em Éfeso. Então, esta palavra revelação, por exemplo, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, e estas escrituras deu-se o nome de Septuaginta, porque refere-se a 72 homens que traduziram em 72 dias esse livro. Alguns dizem que foram 70 homens em 70 dias. Divergem, mas é por conta disso. Então traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego e quando isto fizeram, há alguns textos do Antigo Testamento que se usa esta mesma palavra. Apocalipse, mesmo em textos do Antigo Testamento. Paz do Senhor, irmão Nelson, Deus abençoe. Glória a Jesus, fica conosco aí. Alguns minutinhos de meditação da palavra para nós aprendermos juntos. Glória a Jesus. Por exemplo, na passagem de Balaão, muito conhecida de todos nós, no livro de Números, capítulo 22, no versículo 32, versículo 31, diz que o Senhor abriu os olhos de Balaão. Essa palavra abriu foi traduzida na Septuaginta, ou seja, do hebraico para o grego, como apocalipsen. A mesma expressão que inicia o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Revelação. O Senhor abriu os olhos de Balaão. O Senhor revelou a Abraão aquela visão do anjo que estava ali para ceifar a sua vida. Esta palavra também é encontrada na Septuaginta no livro de Ruth, no capítulo 4 e no versículo 4, quando
Boaz, você também se lembra dessa história, ele estava fazendo um acordo para resgatar Ruth, porque havia um parente mais próximo do que ele. Então ele chegou até aquele parente mais próximo do que ele, e o parente dele tinha o direito de resgatar a Ruth. Então ele diz assim no versículo 4: resolvi informar-te. Essa palavra informar, também na Septuaginta, é apocalipsen, revelação. Resolvi te revelar isto. Ou seja, Boaz poderia ter feito às escondidas, mas ele resolveu revelar aquela situação. Então, estou dizendo isso porque essa palavra não quer dizer, como o mundo pensa, que Apocalipse é fim de mundo. Apocalipse é revelação. A palavra Apocalipse significa, então, tirar o véu, descobrir algo, remover a cobertura de algo que está escondido. Essa palavra também é encontrada, se você quer anotar, eu não vou ler todos os textos bíblicos por conta do tempo, mas também é encontrada em Daniel 2:19, 22 e 28. Capítulo 2 de Daniel, versículo 19, versículo 22 e versículo 28. Ali, nas três expressões, nos três versículos, Daniel usa a expressão, foi traduzida para o grego, na Septuaginta, como Apocalipse, dizendo que Deus revela os segredos. Então esse é o sentido de Apocalipse. Apocalipse é para revelar segredos. Então essa palavra no Novo Testamento, ela é encontrada uma vez apenas nos Evangelhos, e apenas Lucas foi quem registrou, no capítulo 2, versículo 32, quando faz referência a Jesus, que ele veio para iluminar, ou seja, trazer a luz ao que estava oculto. Ele veio então para revelar. A luz tem, uma das funções da luz é revelar, então ele veio revelar. Então somente Lucas apresenta esta palavra em todos os evangelhos, mas o apóstolo Paulo usa esta palavra em 13 vezes nas suas cartas, e o apóstolo Pedro usa 3 vezes também nas suas cartas. Então é uma palavra comum, de certa forma, nos escritos bíblicos. Ela não é exclusiva ao livro do Apocalipse. Ok? Espero que os irmãos tenham entendido isso. Então essa palavra, ela é usada nos seguintes sentidos. Essa palavra apocalipse, tá certo? Ela é usada nos seguintes sentidos. Há 3 sentidos na Bíblia para aplicação desse termo revelação, apocalipse. Primeiro, no desvelamento de algo escondido que traz a luz para os que observam, como eu mencionei em Lucas 2:32. Então é para trazer a luz. Por exemplo, algumas luzes que foram trazidas no Novo Testamento e nas quais a palavra Apocalipse foi usada. Romanos, capítulo 16, 25, nos diz que o cristianismo é a revelação de um mistério. Por exemplo, quando usa o termo revelação naquele texto, no original é Apocalipse. Então não há destruição nenhuma ali. Tá certo? Não há cataclismo nenhum ali. Há uma revelação. Por exemplo, a participação dos gentios na nova aliança foi conhecida por meio da revelação. Efésios 3:3. O apóstolo Paulo usou o termo Apocalipse nesse texto, explicando que a participação, a inserção dos gentios na nova aliança, ou seja, a salvação sendo estendida a todas as nações, isto foi por meio de revelação. Por isso chocou os judeus o cristianismo. Por isso os judaizantes perseguiam os apóstolos e os que se convertiam ao cristianismo, porque eles não entendiam que a salvação, não entendiam nos textos do Antigo Testamento, ou na lei, como eles chamavam, que a salvação alcançaria os gentios.
Então nós vemos toda essa trama no livro dos Atos dos Apóstolos, dos apóstolos tendo dificuldade também com isso no início, e a chamada do apóstolo Paulo a ser o apóstolo dos gentios. Então ele teve que enfrentar muito disso, até que depois ele largou mão de pregar aos judeus e partiu para a pregação aos gentios, chamando-se de apóstolo dos gentios. E isso foi por meio de revelação, Efésios 3:3. Então, nós entendemos que essa palavra ela vem trazer essa luz, esse entendimento. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 12, Paulo recebeu o evangelho pela revelação. Olha só, por que ele recebeu o evangelho pela revelação? Porque ele não andou com Cristo, ele não conheceu a Cristo pessoalmente, e depois ele não sentou ao pé dos apóstolos que estiveram com Cristo para aprender. Então ele recebeu o evangelho pela revelação, olha só. Gálatas 1:12. E ainda em Gálatas capítulo 2, versículo 2, ele subiu para Jerusalém por uma revelação. Então esta é a primeira aplicação do termo no Novo Testamento. Neste sentido, de desvelar algo escondido, que traz à luz a quem observa. A segunda forma com que esse termo revelação, o apocalipse, é usado no Novo Testamento é na percepção cristã da verdade espiritual. Por quê? Porque a verdade espiritual só pode ser percebida pelo cristão, mas por meio de revelação. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 17, Paulo pede, ele intercede e pede a Deus o espírito de revelação para os cristãos. Ele pede o espírito de revelação para que a igreja tivesse o conhecimento pleno das verdades espirituais e não ficasse apenas baseada na letra, para ela não ser influenciada pelo judaísmo. Então nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre o dom da revelação em 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo. Para você ver esse texto, deixa eu ler aqui para você. Acompanhe a minha leitura. 1 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre as línguas e a profecia, por exemplo, o versículo 6, ele diz assim: ora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação? Essa palavra revelação, no original, é Apocalipse. Você vai no texto original, em grego, que é muito fácil, em qualquer site do Google aí você encontra, é Apocalipse, por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Depois ele diz isso também no versículo 26 do mesmo capítulo, ele usa de novo o termo Apocalipse, olha só. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, apocalipse. Tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então este é o segundo emprego deste termo no Novo Testamento. Depois ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, que fala dos dons espirituais do versículo 1 em diante. Então ele vai falar das revelações, que as revelações especiais de Deus para a igreja são garantidas pela palavra. Está ali. Então, a terceira aplicação desse termo, revelação, eu estou falando a respeito desse termo que inicia o capítulo do Apocalipse, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, conforme lemos. Revelação de Jesus Cristo. É a primeira palavra do livro. Então nós temos que entender o que é esta palavra. Esta palavra é usada no Novo Testamento, se referir à segunda vinda do Senhor. Por exemplo, na segunda vinda do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, diz que a sua glória será revelada. Esse termo no original é Apocalipse.
Em Romanos capítulo 2, versículo 5, diz que na segunda vinda do Senhor, seu justo julgamento será conhecido. Esta palavra conhecido, revelado, é Apocalipse. Romanos capítulo 8, versículo 19, seus filhos, na segunda vinda, seus filhos serão revelados. Então, essa palavra é usada em muitos textos no Novo Testamento, e como eu comentei, na Septuaginta, também textos do Antigo Testamento. Glória a Deus por sua participação, irmão Nelson. Não consigo ler aqui todos os comentários, mas certo que os irmãos que estão acompanhando a live estão lendo os comentários, sempre enriquecendo esta live. Estamos aprendendo juntos. Compartilha, abra a sala de vídeo para que os seus amigos do teu Facebook possam também aprender um pouco junto conosco, um pouco da palavra de Deus juntamente conosco. E vamos assim meditando. Irmão Michael, Deus abençoe mais uma vez aqui conosco. Peço a paciência dos irmãos, fiquem conosco nesses 40 minutos que faltam. Já foram quase 20 minutos e eu estou na primeira palavra do livro do Apocalipse. Me ajudem aí. Só que nós temos que entender também que há palavras semelhantes também no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos 3 palavras com significados aproximados ao Apocalipse. A palavra revelação. Por exemplo, temos optasia, que significa visão. Essa palavra nós encontramos, por exemplo, lá em Lucas 1, 22, quando Deus abriu os olhos do profeta, do sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Você se lembra disso? Ali o termo é optasia. Zacarias teve uma visão. Não é o Apocalipse, a revelação, é uma visão. Isso nós vamos encontrar também em Atos, capítulo 26, versículo 19. Paulo falando de uma visão. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Também Paulo fala de uma visão. Veja bem, 2 Coríntios 12, ele diz assim: em verdade que, versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões. Ali é optasia. O texto ainda diz visões e revelações. Nesse texto é optasia e apocalipses. Curiou. Visões e revelações do Senhor. Então são termos distintos. Visões e revelações. Esse texto mostra as duas aplicações. Outra palavra é epifaneia, o que nós conhecemos por epifania. Epifaneia é usada no grego profano. E quando eu falo profano, não estou dizendo no sentido pejorativo. Estou falando não no grego usado nas escrituras. Por exemplo, o grego comum, o grego usado mesmo em outros textos, de outras escrituras, que não sejam as sagradas. Esse termo epifania é para denotar o aparecimento de um poder maior a fim de auxiliar o homem, em textos profanos, certo? No Novo Testamento, o sentido é o mesmo, só que ele só é usado por Paulo, só o apóstolo Paulo usou, e com exceção, preste atenção, com exceção de 2 Timóteo 1,10, com exceção de 2 Timóteo 1,10, esta palavra sempre foi usada para se referir à segunda vinda de Cristo. Sempre. Com exceção de 1 Timóteo. Aliás, de 2 Timóteo 1,10. Então, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2,8, 1 Timóteo 6,14, Tito 2,13, tem a palavra epifania, que significa aparecimento, certo? De
um poder maior para auxiliar o nome, auxiliar um homem. Então vem Cristo. Pode-se dizer koiné, irmão Nelson. Koiné, a palavra koiné no grego é comum, a língua do povo, a língua popular, tá certo? Então, tem essa outra palavra, epifania, que às vezes também se confunde com revelação, mas eu já vou explicar melhor a diferença entre elas. Em terceiro, existe uma outra expressão que é fanerosis, que significa manifestação. Então, optasia, que é visão, epifania, que é aparecimento, e fanerosis, que é manifestação. Tá certo? Então, veja bem, tem visão, tem aparecimento, tem manifestação e tem apocalipse, que é revelação. São termos que às vezes parecem ser sinônimos, mas dependendo do texto se distinguem. Então, fanerosis ocorre 2 vezes no Novo Testamento, que é manifestação. 1 Coríntios 12, 7. Posso ler aqui para você, 1 Coríntios 12, 7. Acompanha para você entender. 1 Coríntios 12, 7. Diz assim, olha. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esta manifestação é fanerosis. Então ele se manifesta, e aquilo que se manifesta, às vezes, geralmente não permanece. É uma manifestação, aparece e desaparece. E segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2 também. Essa expressão, assim como substantivo, como manifestação, agora ela pode aparecer também como verbo. Então, por exemplo, como verbo, ela é usada para se referir à primeira e à segunda vinda de Cristo. Primeira e segunda vinda de Cristo. Desfocou um pouco o irmão Clóvis, em que sentido? Aqui na centralização ou na qualidade da imagem? Que daí de repente pode ter caído um pouco a qualidade da internet. Obrigado aí pela dica. Então, ela é usada para se referir à primeira e à segunda vinda de Cristo. 1 Timóteo 3,16, 1 João 1,2, 1 Pedro 1,20, Colossenses 3,4 e 1 Pedro 5,4. Eu estou vendo que se eu usasse todos esses textos que eu anotei, a gente ficaria esta 1 hora falando só a respeito do termo revelação nas Escrituras. Eu estou fazendo uma exegese do versículo, extraindo o significado de alguns termos que são importantes. E eu estou então falando a respeito da revelação, para nós entendermos a aplicação dela nas Escrituras e também desmistificarmos que Apocalipse é fim de mundo, Apocalipse é cataclismo, Apocalipse fala a respeito de, mas não é num todo. Apocalipse para a igreja, por exemplo, é um tempo de glória, é um tempo de alegria, é um tempo de gozo. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu aqui centralizar um pouco mais então, irmão Clóvis. Estou aqui com um tripé, é da China, mas não está com corona não. Esse aqui tá lavado no sangue do Cordeiro. Obrigado aí pela informação, estou com um pouquinho de calor. Valeu, Varzo. Glória a Jesus. Isto mesmo, esse livro mostra que a história não caminha para o caos. É isso mesmo, irmão Nelson, é a vitória da igreja, a glorificação da igreja. Vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus. Nós não tememos epidemia, pandemia, pandemônio, pandemaia. Nós não tememos essas coisas, nós somos igreja, nós não somos daqui. Glória a Deus. Então deixa eu falar aqui. Então, um apocalipse, uma revelação, ela é mais abrangente que todos esses termos que eu falei, que optasia, que fanerosis, que epifaneia. Então, num apocalipse eu posso concentrar todas aquelas três. Num apocalipse eu posso ter manifestação, posso ter aparecimento e posso ter visões. Então é isso que acontece no texto bíblico, no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, que é uma... Apocalipse é singular. É uma revelação que possui várias
manifestações, que possui várias visões e que possui vários aparecimentos. Tá certo? Então, espero que os irmãos tenham entendido essa introdução falando a respeito de revelação, que é a tradução imediata para Apocalipse. Então, o termo significa tirar o véu. Algo estava encoberto e foi revelado. O cristianismo é uma revelação. O apóstolo Paulo aprendeu o evangelho por revelação. Subiu a Jerusalém por revelação. Clama pelo espírito de revelação à igreja. Depois nós continuamos então o texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você está acompanhando. Diz assim o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Quando fala de Jesus Cristo, não está falando que Jesus está se revelando. Está falando que ele está revelando. Revelação trazida por ele, dada por Jesus. Não é ele se revelando. Tá certo? Por mais que ele vai aparecer no Apocalipse, João vai ter visões dele e ele vai se manifestar a João para dar essa revelação. Estou conseguindo me fazer entender? Comentem aí por gentileza. É estudo bíblico. E no estudo bíblico, se eu não conseguir tirar a dúvida, então o estudo não alcançou o êxito. Muito bem. Então é de Jesus, ainda no versículo 1, é a revelação dada... Vocês gostaram do Pandemaia, né? Nós não tememos essas coisas não, meus irmãos. Deus está no controle do Brasil, Deus está governando tudo. A igreja se levantou, e quando a igreja se levanta, as portas do inferno não prevalecem, não adianta. Todos esses governantes que estão agindo contra a igreja vão cair por terra, em nome de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja não é uma instituição. A igreja tem um dono. Glória a Deus. Então, meus irmãos, de Jesus, porque a revelação dada por ele, com um propósito. A revelação de Jesus, acompanha o texto, a qual Deus lhe deu, lhe dar a Jesus é a autoridade. Jesus recebeu toda a autoridade. Jesus recebeu todo o poder. Vocês se lembram que quando ele disse, não me lembro o texto, mas o texto é conhecido, a referência, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos. Ali, não é que ele não sabia, obviamente que ele sabia. O texto ali, originalmente, está dizendo que ele não tinha autoridade para dizer. Ali o texto não está dizendo que ele não conhecia a cronologia dos acontecimentos. Obviamente que não, ele é Deus, sempre foi, nunca deixou de ser Deus. Nunca deixou de ser Deus. Logo, com todos os seus atributos, inclusive a onisciência, a presciência. Então, ali está dizendo que ele não tinha autoridade para dizer. Ou seja, é como se ele dissesse, olha, não me pergunte porque isso cabe ao meu Pai te responder. Cristo glorificado, ele recebeu de Deus toda a autoridade, todo o poder. Então, lhe deu isso. Não é que ele não sabia da revelação, é que agora ele pode transmitir a revelação por autoridade conquistada. Ele conquistou esta posição de ser possuidor desta revelação. Então, que Deus lhe deu, qual é o objetivo? Para. Esta palavra vai mostrar o objetivo, o propósito. Para que Deus deu a revelação, Deus deu a autoridade para Jesus, para mostrar. Veja que então vai fazer um link com a palavra revelação. Vai mostrar algo que ainda não estava patente aos olhos da humanidade. Era um mistério. Muito obrigado. Isso aí, Mateus 24:36. Eu quase lembrei desta referência. Obrigado, irmã Richelle. Isto aí.
Ele sabia sim. O texto não quer dizer originalmente que ele não sabia, que ele não tinha autoridade para revelar. Não era tempo, tá bom? É no mesmo sentido assim, quando os discípulos disseram para Jesus que queriam um assentar à direita e aquela coisa toda de competição entre eles, aí Jesus disse, isso não cabe a mim. Isso é meu pai que vai resolver. Nesse sentido. Para mostrar, a palavra que mostrar é deixai. Deixai, assim, escrito deixai com X, mas no grego é deixai com CS. Deixai, e esse termo é frequente no Apocalipse. Por exemplo, capítulo 4, versículo 1 está ali para mostrar, também algo para João, Apocalipse 17, versículo 1, Apocalipse 21, 9, capítulo 22, 1. Então o livro do Apocalipse é um livro de mostragem, de coisas que estavam escondidas, mas porque não era tempo de serem reveladas. Lembra quando Deus falou para o profeta Daniel, escreve e sela estas palavras, porque não é para este tempo? Então, o Apocalipse está revelando alguns trechos do livro do profeta Daniel, para mostrar. Então, o objetivo é mostrar, o objetivo é revelar. Esse é o objetivo, não é para ficar oculto. Então, neste sentido, nós entendemos que um dos maiores propósitos de Deus para com o livro do Apocalipse, a igreja, é que ela conheça o livro. Deus veio e revelou o Apocalipse para mostrar. A igreja precisa conhecer para poder anunciar. É por meio da igreja que o mundo vai conhecer os acontecimentos futuros. Porque o Apocalipse, o livro do Apocalipse é escatológico, fala das coisas futuras. Mas só a igreja, pelo espírito de revelação, tem a capacidade de compreender as verdades nela. Então é para mostrar. Mas mostrar a quem? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos. Quem recebe revelações de Deus não é qualquer crente. A pessoa tem que estar na qualidade de servo para mostrar aos seus servos. Plural. O que isso significa? Que ninguém é dono do livro do Apocalipse. Que ninguém pode dizer, eu tenho a revelação. Deus enviou a revelação aos servos. Então, se você é um servo, Jesus pode te dar revelações. E essas revelações são entendimentos das Escrituras. Entendimento. Esta palavra servos aqui, no original é doulos. Ali é doulos, mas vem da raiz doulos. Esta palavra doulos aos seus servos, originalmente é escravo. Escravo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem 7 termos distintos no Novo Testamento que traduz-se como escravo. 7 termos no Novo Testamento, no original, que traduz-se por escravo. Por exemplo, a primeira é esta, doulos. Está aqui. Eu vou dar uma referência apenas para cada expressão por conta do tempo, tá certo? Por exemplo, doulos está originalmente em Lucas 17:10, em outras passagens, mas apenas esta, vou citar. Lucas 17:10. Se você quer anotar, eu vou dar a segunda e depois eu vou dar as traduções para você. A segunda palavra é sinergon. Sinergon, com S.
Sinergon. 1 Tessalonicenses 3:2. Sinergon, final N. A terceira palavra para escravo no Novo Testamento é diáconos. Diáconos. 2 Coríntios 4:1. A quarta palavra ali o irmão Ezequiel mencionou, acho que o irmão Nelson também, uperetes, com H, tá? Uperetes também, 1 Coríntios 4:1. Deus abençoe, irmão Léo Matos, glória a Deus. Deus abençoe tua vida, meu querido. Fica conosco aí uns minutinhos, vamos aprender junto da palavra de Deus, glória a Jesus. Vão compartilhando, meus irmãos, esse vídeo, abra a sala de vídeo e ofereça aos teus amigos no Facebook alguns minutos da palavra de Deus. Quinta expressão no Novo Testamento para escravo é leitourgos. Leitourgos. Eu posso muitas vezes, talvez até aqui, mencionar ou expressar uma palavra, eu posso expressar errado. Confesso para você que eu ouço todas elas para eu conseguir pronunciar, porque eu não fiz curso de grego, tá certo? Isso aqui é só fonte de estudo, é autodidatismo. Infelizmente não tive condições de fazer um bom curso de grego, mas eu sou curioso, certo? Então, leitourgos, Romanos 15:16. A sexta expressão é oiketes. Oiketes, com K. Oikete. Gálatas 6:10. E a sétima é latreuo. 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 1 Timóteo 1:3. Agora eu vou distingui-las. Primeira, doulos. Daqui vem doulós ali no Apocalipse 1:1. Servos. Deus revelou aos seus servos. Doulos refere-se ao serviço do servo, do escravo, em relação direta ao seu dono. O servo está lidando diretamente com o seu dono. Tá certo? Doulos. Quando ele está trabalhando pessoalmente com o seu dono. Sinergon é o trabalho do escravo com relação ao seu colega, a outro escravo. Você percebeu que a palavra sinergon, a gente consegue se lembrar da palavra sinergia? Sinergia, sinergon. O que é sinergia? É trabalhar junto, é unir as energias para um propósito comum. Então é um escravo trabalhando em sinergia com outro escravo. Doulos com relação ao dono, ao senhor. Sinergon com relação ao colega. Terceira palavra é diáconos. O serviço do escravo com relação ao trabalho, com o ofício dele. A dedicação. O que ele foi incumbido a fazer, ele vai se dedicar àquele trabalho. Ok? Uperete, que os uperetas eram os remadores das galés, não é? Os porões dos navios. Quando os navios eram movidos a remo, os escravos eram condenados à morte e a remar nos porões até o final de sua vida. Esta é a palavra em 1 Coríntios 4:1, quando Paulo fala que ele ali é servo. É essa palavra, uperete. Refere-se àqueles escravos nos porões do navio. E por conta dele estar no porão do navio, amarrado, sem direito a nada, e ele tinha que ficar totalmente condicionado ao ritmo dos tambores e motivado a remar pela força do chicote, essa palavra refere-se que é o servo em relação a si mesmo. Ali era ele e ele. Não tinha diálogo, não podia conversar, não podia perder tempo trocando ideias. Então era o trabalho dele com ele mesmo, mental. Leitorgo, servo, em relação ao próximo, então em relação àqueles que o rodeiam. A contribuição do escravo para o bem comum
de todos aqueles que estão ao seu redor. Oikete agora é o trabalho do servo em relação à família. É familiar. Oikete aqui é doméstico. Empregado doméstico. Tá certo? Então, ministros, irmão Nelson, é uma tradução, né? Ministro significa também servo. É tradução de servo, né? É sinônimo de servo. Muito bem. E latreuo, por fim, é o servo em relação a Deus. Latreuo vem de latria, idolatria, por exemplo. Então, quando a expressão usada para os seus servos em Apocalipse 1:1, a revelação é para os servos. Quais servos? Aqueles servos que estão dedicados diretamente ao seu Senhor, doulos, o seu dono. Aqueles servos que se dedicam aos seus donos recebem revelações dos tais. Quer ter revelação, quer ter compreensão bíblica, quer ter entendimento bíblico, se dedique ao seu dono, se é que você já se entregou a ele. Se é que você o tem como seu dono, porque tem pessoas que não têm Deus por dono. Tem pessoas que têm Deus por salvador. Tem pessoas que têm Deus, ou pelo menos o considera, como um ajudador, como um consolador, como um provedor, como um socorrista, mas não como dono. Se Deus não é teu dono, então ele não poderá te dar revelações. O texto prossegue. O tempo está correndo aqui, eu não sei se é só no meu relógio ou de vocês também. Meu Deus, me ajude. Aos seus servos, as coisas, então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a Jesus Cristo, para propósito, mostrar, então, trazer ao conhecimento, trazer ao entendimento, as coisas, trazer o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. Muito bem. Quando foi que João escreveu o Apocalipse? João aqui, ele tinha mais de 90 anos de idade. O apóstolo, o último apóstolo vivo dentre os 12, o último apóstolo dentre os 12 é o que estava vivo, velho, abandonado, escrevendo estas informações, coisas que brevemente hão de acontecer. Aqui é onde começa o tropeço de muitas interpretações. Porque há tempos que se dividem os acontecimentos do livro do Apocalipse. Quando fala brevemente, aqui, a palavra original é taxei, também com X. Taxei. Eu estou falando essas palavras, não é por nada, é para você poder anotar e depois você ir pesquisar. Esta palavra, brevemente, com taxei, ela aparece lá em Lucas 18:8. Você se lembra do que aconteceu em Lucas 18:8? Eu vou refrescar a tua memória. Você lembra daquela parábola, daquela mulher que estava insistindo por uma causa que estava na justiça, engavetada, e ela clamou por uma solução, e ela insistiu, batendo na porta do juiz. E o juiz, por fim, acabou por atendê-la pela sua insistência. Então, aquele texto está remetendo a uma causa demorada. Demorada. E eu leio o versículo 8 do capítulo 18 de Lucas para você entender o que significa esta palavra brevemente no texto de Apocalipse. Por quê? Porque a mesma expressão usada no original lá. É isso que nós precisamos entender. Por exemplo, veja bem. Então Jesus
depois de contar a parábola do juiz iníquo, ele diz assim: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Versículo 6, versículo 7 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa, olha só, versículo 8, digo-vos que depressa, essa palavra depressa é a mesma brevemente do Apocalipse 1. Amém, irmã Doris, Deus abençoe, obrigado por estar acompanhando, glória a Deus pela vida dos irmãos. Isso mesmo, irmão Nelson, vai agregando aí informações importantes para os ouvintes do ensino da palavra de Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esta palavra, olha só, aí ele remete à vinda do Filho do Homem. Olha que interessante. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Fé aqui não é crer, é fidelidade. Fidelidade no sentido de perseverança, de obediência ao propósito. Veja bem, então brevemente, depressa, as coisas que depressa devem acontecer. Vamos entender. A palavra acontecer, ela é, aqui brevemente deve acontecer, na língua grega, tem alguns, como posso dizer, verbos que estão num tempo indefinido, que no grego é chamado de aoristo. Aoristo significa tempo indefinido. Então ele não está taxando um tempo. Ele não está definindo um tempo para que tal coisa aconteça. Está falando do acontecimento com um sentido completo. Por exemplo, lá, voltando em Lucas 18:8, a causa daquela mulher foi julgada depressa a partir do instante que o juiz atendeu. A causa em si demorou, mas quando o juiz atendeu, aconteceu depressa. Entendam esse sentido. Isso é muito importante para a compreensão do livro do Apocalipse. Quando o juiz atendeu, então taxei. Depressa, a causa dela foi julgada. Até que o juiz atendesse, demorou. Sabe aquela história? Estão há tanto tempo dizendo que Jesus vai voltar, e Jesus até agora não voltou, não está demorando? Porém, esse texto está dizendo que quando ele voltar, as coisas após acontecerão depressa. As profecias escatológicas que só se cumprirão com a vinda, a segunda vinda dele, acontecerão depressa, assim que ele vier. Veja que aquele texto de 18:8 de Lucas, parece que do nada Jesus atrela a vinda do Filho do Homem, para mostrar que a partir da vinda do Filho do Homem, as coisas acontecerão depressa. Está compreendido isso? Então não fala, não quer dizer que iria começar a acontecer, mas que quando começassem a acontecer, seria rápido, porque a palavra devem ali, as coisas que devem acontecer, esse dever está como um decreto divino, que ele é absoluto e infalível, é irrevogável, é um decreto de Deus. As coisas que devem acontecer, aquilo é um decreto. Então, brevemente, devem acontecer. Quando começarem a acontecer, porque é um decreto, aí acontecerão depressa. Amém? A palavra acontecer ali, para você entender, o verbo é genestai. Genestai, que é um verbo no tempo indefinido, é um aoristo, conforme diz o grego. Glória a Deus. Eu tenho aqui apenas 10 minutos e eu não consegui sair do versículo 1. Mas eu vou tentar aqui concluir com mais algumas informações e os irmãos possam estar aí também deixando os teus comentários, tuas dúvidas, tuas perguntas. Seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. Pelo seu anjo
enviou. Anjo ali é mensageiro. Mensageiro. Pelo seu anjo as enviou. É interessante que essa palavra enviou aqui no texto é aposteilas. Aposteilas. De apóstolos. Sabia? Pois é. Esta palavra é usada em Mateus capítulo. Glória a Deus. Não fui arrebatado não, irmãos. O sinal da internet caiu aqui um pouco e eu fui resolver, tá bom? Vamos lá. Então eu estava falando sobre a palavra enviou. Enviou o quê? As revelações. Para mostrar a seus servos as coisas. Enviou essas revelações. Esta palavra é usada em Mateus capítulo 10. Por exemplo, veja bem, o mesmo termo, Mateus 10, versículo 1 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem. Só um minuto. Para expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, versículo 2. Os nomes dos 12 apóstolos. Originalmente apóstolon. É o mesmo termo usado aqui em Apocalipse 1:1. Da mesma forma que Jesus enviou os apóstolos, ele está enviando essas revelações. Eu preciso falar isso aqui, veja bem, para uma compreensão. Aí ele vai dizer no versículo 16, ainda do capítulo 10, Mateus 10, 16. Eis que vos envio como lobos. Eis que vos envio como lobos. Irmão Diego dos Passos Teixeira, Deus abençoe tua vida. Obrigado por participar conosco. Glória a Deus. Vos envio como lobos. Então, esta palavra envio é a tradução do termo apóstolo. O que nós estamos vendo hoje é uma banalização desse termo. Surgiram apóstolos de todos os lados, de todos os cantos. Não sabemos quem foi que enviou, que são enviados por quem, enviados para quê? Porque esta palavra apóstolo significa enviado com um propósito específico. Tem o sentido de enviar para um propósito específico. Ministerialmente não existem mais apóstolos. Apóstolos foi o colégio apostólico dos 12, incluindo Matias, que foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes, e Paulo. Ali terminou o colégio apostólico. Apóstolo como aqueles não existe mais. Agora existem apóstolos que são os enviados. Nós vamos ver outras pessoas sendo chamadas de apóstolos no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, mas que não eram considerados apóstolos do colégio apostólico. Eles eram apóstolos porque foram enviados para um propósito específico por um tempo determinado. Então ele é um apóstolo enquanto ele é enviado e enquanto ele está cumprindo o ofício. Terminou o tempo ou terminou o trabalho, ele não é apóstolo, porque apóstolo não é cargo ministerial. Apóstolo é um ofício a ser realizado. Veja, aquelas revelações que Jesus estava enviando a João eram apóstolas, enviadas para um propósito específico. É o mesmo termo. E estas verdades, estas revelações foram dadas
Não só apenas enviadas, veja, mas notificadas a João. Agora eu quero concluir porque o tempo está terminando, então eu vou concluir rapidamente para não tomar o teu tempo. Na hora certa, irmão Nelson, toda a escritura ela precisa ser aprendida na sequência. É o que a teologia sistemática nos educa. Por quê? Para uma compreensão maior das escrituras. Vou citar um exemplo que eu citei aqui há esses dias na administração do curso médio em teologia que estamos fazendo aqui. A teologia, por exemplo, o estudo do pecado, a martiologia, eu aprendo o estudo do pecado. Só que o pecado tem uma origem. Então eu vou aprender, antes da martiologia, a antropologia. Tá certo? Por quê? A antropologia é o estudo do homem. Quem pecou? O homem. Mas o homem não é um ser eterno, ele é criado. Eu preciso aprender então sobre como o homem surgiu. Teologia, estudo de Deus. Então tem uma sequência para uma compreensão. Mas eu vou, sim, vai chegar o tempo do ensino do Apocalipse que eu vou precisar sim mencionar as principais interpretações do Apocalipse. Tá bom? Será um grande prazer. Foi notificada, João, não foi apenas enviada. Isso foi tão importante que foi uma notificação. E algumas pessoas sabem aí o que é notificação. No pior sentido. Essa palavra é ezemanen. A raiz de ezemanen, de notificação, é sema. Sema é sinal. Então, significa dar um sinal, significa dar a conhecer, significa comunicar. Não foi apenas entregue como um pacote fechado a João. Foi notificado, foi explicado o que estava ali, o conteúdo. É uma notificação. Por exemplo, em João 12:33, Jesus deu o significado da forma com que ele ia morrer. Ele deu o significado, ou seja, o melhor sentido para notificar em Apocalipse é dar o significado. Então, quando em Apocalipse 12, por exemplo, há uma revelação ali, olha só, versículo 1, e viu-se um grande sinal no céu. Esta palavra sinal é sema, é uma notificação. Então João foi notificado a respeito do que ele estava recebendo, ele foi conscientizado. A consciência de João estava plena ao receber a revelação. Ninguém fica inconsciente ao receber a revelação. Ninguém fica numa paranoia quando recebe uma revelação, porque o Espírito de Deus é santo. A pessoa vai estar na perfeição da sua sanidade quando ela está cheia do Espírito Santo. Ela não fica igual uma doida sem saber o que está acontecendo, sem noção de tempo e espaço. Pelo contrário, está recebendo o Espírito Santo, então ela está na sua mais plena consciência, ou da forma que ela nunca esteve. Porque ela é notificada, ela é esclarecida. Ela conhece o que está recebendo. E foi notificada, para a gente concluir, concluindo então apenas o versículo 1 do capítulo 1, por causa do tempo, foi notificada a João. João. Esse apóstolo, que é interessante. Nos seus outros escritos, como foi mencionado aí, nos comentários escritos do irmão Nelson, que comentou os outros escritos de João, que é o Evangelho, e as 3 epístolas, 3 cartas que ele escreveu, em nenhum daqueles livros ele se apresenta pelo nome. Ele omite a sua autoria. Em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele escreve:
Ele começa assim o livro, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não menciona o seu nome. Na primeira epístola que ele escreveu, no capítulo 1 e versículo 1, ele escreve o ancião, referindo-se a ele. Aliás, na primeira carta, ele escreve o que era desde o princípio, na mesma poesia do Evangelho. O que ouvimos, o que vemos, o que tocamos, o que vemos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele não fala, não refere-se a ele. Na segunda epístola que ele escreve, no primeiro versículo, ele diz: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, a quais eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Ele omite. Na terceira epístola ele se apresenta como presbítero, que é a mesma tradução para ancião. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu na verdade amo. Então ele omite o seu nome em todos os seus escritos, mas no Apocalipse o nome dele é inevitável. Inevitável. O teólogo escocês William Milligan, no século XIX, ele explica, ou ele pelo menos comenta sobre essa questão, dizendo o seguinte: aqui, referindo só ao Apocalipse, o livro, aqui lidamos com profecia. E a profecia exige a garantia do indivíduo que é inspirado a proclamar. Olha, eu vou repetir. Aqui lidamos com profecia. E a profecia exige a garantia do indivíduo que é inspirado a proclamar. Por isso o nome de João está ali, endossando a profecia. A profecia exige a garantia de quem proclama o nome. Daniel capítulo 8, ele disse assim, olha só, quando uma profecia ela é genuína, no versículo 1 do capítulo 8 de Daniel, está tendo uma oscilação aqui no sinal, mas no versículo 1 diz assim, capítulo 8, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel. Ele dá nome. Apareceu a ele. Ele não está contando o que ele viu. E ele não está repassando profecia que não é dele. Capítulo 9, versículo 2, ele diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Está nomeando, endossando. A pessoa que tem convicção no que Deus fala, endossa. Dá nome. E a profecia, o Apocalipse, precisaria que o nome de João fosse colocado, porque ele era uma grande, ou a maior autoridade da igreja vivo na época. Então, a profecia exige garantia do indivíduo que é inspirado. E nós estamos vendo um monte de profecias jogadas ao léu pela igreja. Profecias que você recebe aí no teu celular, que se colocam no Facebook, profecias que não se sabe de onde veio, quem profetizou, quem é, se é crente, se não é, se tem igreja, se não tem, se tem comunhão, se não... Simplesmente grava um áudio de profecia ali. Como é que a pessoa sabe que vai profetizar se não é ela que comanda isso? Ah, eu vou profetizar, deixa eu gravar um áudio. O homem não domina o dom. É o dom que se manifesta. Dom é manifestação. Dom não é posse. A pessoa não tem dom espiritual. O dom manifesta para aquilo que for útil. É assim que ensina a palavra de Deus. 1 Coríntios 12. Agora eu vou orar por revelação. Eu não tenho esse poder. A revelação não é minha. Deus vai revelar a hora que Ele quiser. Então, olha, eu vou profetizar agora. Vou gravar um áudio. Eu não tenho esse controle, eu não tenho esse domínio. Então, a profecia leva nome. Por isso o nome de João ali é explicado por esse teólogo escocês, William Milligan. E por fim, meus irmãos, eu concluo então, aqui já passei alguns minutinhos, peço perdão, ainda no versículo 1, João, revelado a João, seu
servo. Glória a Deus. Que conclusão maravilhosa nesse versículo. João, seu servo. A mesma palavra dos servos lá que nós vimos, revelada, mostrará seus servos, ela foi entregue, notificada, enviada e notificada a João, seu servo. É a mesma palavra no original, é doulo, aquele que está dedicado ao seu dono. E aqui está especificando o ofício profético do apóstolo. Ofício profético do apóstolo. Me permitam ler apenas um versículo em Isaías para você entender o que é ofício profético. Isaías capítulo 49, se você quer aí acompanhar ou anotar, versículo 5, diz assim, Isaías dizendo: e agora diz o Senhor, Isaías falando, né? Que me formou desde o ventre para ser seu servo. Isso é eleição. Nessa eleição aqui eu acredito. Eleição para o ofício. Deus elege alguns, Deus predestina alguns para a eleição. Este sim. Desde o ventre da sua mãe. Igual Jeremias, que foi desde o ventre da sua mãe dado por profeta às nações. Estas eleições são válidas. É essa predestinação que a Bíblia endossa. Então, aqui está dizendo, no mesmo sentido, que João, servo, ele está recebendo este ofício profético, porque ele vai passar, então, a profetizar. Eu não tenho tempo para falar hoje, porque profecia nem sempre na Bíblia é predição de futuro. Vou repetir, é bíblico. Profecia na Bíblia nem sempre é predição do futuro. Um profeta nem sempre vai predizer o futuro. E aqui João está recebendo o ofício do profeta, de profeta. Lembra que em Amós capítulo 3, versículo 7, diz que Deus não fará nada antes de mostrar aos seus servos, os profetas. Está se cumprindo aqui em João. Então, e esse título, veja bem, até os anjos, alguns anjos recebem. Você pode acompanhar Apocalipse, capítulo 19, no versículo 10, João dizendo: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo. A mesma palavra no original ali, para servo, do versículo 1. Anjo também. E por fim, a última referência, capítulo 22, a última referência de hoje, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 9. Olha, não faças tal, outro anjo dizendo, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Ele está dizendo, eu sou servo com você, no mesmo patamar. Servimos ao mesmo dono. É um ofício. É ofício. Ser servo é um ofício. Profeta. Ser servo num ofício profético. Ah, porque o fulano, não é? As pessoas dizem hoje, o fulano ali é profeta. Ninguém é. É um ofício que Deus dá. Profeta no sentido de pregador das Escrituras, sim. Mas no dom de profecia, não. Isso eu não tenho tempo de especificar agora. Mas eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos. Eu vou encerrar, não vou entrar no versículo 2, porque a gente não vai ter tempo nem de começar. Mas eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. E se Deus quiser, domingo estaremos fazendo outra live, ministrando a palavra de Deus às 20 horas. Se você, porventura, não entendeu ou teve alguma dúvida do que foi falado, comente, pode comentar. Eu não respondo Messenger, tá? Eu não uso Messenger. Quero enviar no meu contato privado, mande no meu WhatsApp. As dúvidas eu estarei sim respondendo. Ou pode deixar aí nos comentários do Face que eu estarei
também respondendo. Eu quero glorificar a Deus e quero orar com você agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Amado e poderoso Deus, glorioso, incomparável, santo, excelso, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por uma porção, por uma partícula, ó Deus, das riquezas espirituais deixadas a nós. Porque sabemos que aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para os que o amam. Por isso eu sei que há muito mais na eternidade contigo do que está revelado na tua palavra. Isso é tão maravilhoso, Pai, porque o que está revelado na tua palavra já é suficiente para desejarmos estar contigo. Ó Deus, e eu glorifico ao Senhor pela vida dos meus irmãos que estão acompanhando e aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, mas estarão, Senhor, reacessando esta live. Eu peço que a bênção do Senhor, que não enriquece, que enriquece com as riquezas espirituais, com a prosperidade verdadeira, com a nobreza real de uma divindade gloriosa, venha recair, venha abundar nas famílias, nos lares dos teus filhos. Guarda eles, a todos eles, bem como seus familiares, desta praga, desta peste que está, ó Deus, assolando a humanidade. Nós não somos daqui, nós temos um dono e nós estamos confiados no Senhor. E o livro do Apocalipse, Pai, edifica a nossa fé e alegra a nossa alma. Assim sendo, ó Pai, dê a todos uma noite de paz e de bênção, de descanso, e o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de cada um. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, um forte abraço.